E estamos de volta aqui, querido ouvinte da Tridimensional Web Rádio, com o nosso programa Caminhos de Fé, neste dia 4 de novembro do ano de 2025, aqui pela Tridimensional Web Rádio. Que nós possamos sempre abrir o coração para fazer uma boa experiência do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Como eu disse no primeiro bloco do nosso programa, hoje estamos completando aqui 3 anos de programa Caminhos de Fé. Sempre realizando esta caminhada, buscando estar na presença de Deus, levando o amor dele, levando tua palavra, as reflexões e com certeza na esperança e também na certeza de fé que Deus vai realizando graça e bênção na vida de cada um de nós. E hoje, nós, nessa parceria que nós estamos fazendo com a Pascom da Paróquia São Benedito, a gente trouxe há 2 programas atrás o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, que tiveram aqui, exporam o que é um encontro de jovens com Cristo, a alegria de jovem evangelizando jovem, no seu jeito de ser, na sua maneira de agir, jovem que não pode perder justamente a sua essência da juventude, que é ser jovem, mas um jovem que leva a Deus a outro jovem. No programa passado nós tivemos aqui o grupo Maranata, que veio aqui também, né, um grupo de jovens, já ligado à renovação carismática católica, e onde a gente também bateu um papo aqui sobre evangelização, sobre essa identidade do jovem, de ir sem desanimar, ir com resiliência, mas com a sua força, com o seu jeito de ser, o seu jeito de ser jovem. E no programa de hoje a gente estamos aqui com uma moçada muito grande aqui, que é o pessoal do EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Aqui uma juventude um pouco mais nova, uns meninos aí que estão nessa fase de adolescência, passando dessa fase adolescente para entrar na fase adulta, mas que estão aqui com muito carinho. E nada melhor também do que adolescente evangelizando adolescente. Da sua maneira, com a sua pedagogia, com o ânimo que ele tem, com a alegria que ele traz. Isso é muito importante. E nós começamos o programa pedindo para que se apresentem essas moças e rapazes aqui, adolescentes, que estão aqui conosco, acompanhados também, né? Não vieram sozinhos, as tias vieram aqui acompanhando eles, para que eles possam, por primeiro, se apresentar. Daí a gente começa o nosso bate-papo com muito carinho, com muito amor, para que você, ouvinte da Tridimensional Web Rádio, possa conhecer o que é o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, que é esse movimento aí, que tem como base aquele que é adolescente, né, usando da pedagogia, o adolescente evangelizando a adolescente. Mas nós vamos começar aqui com eles se apresentando. Por favor, se apresentem aí. Pode falar aí, o microfone está ligado. Sou o Felipe, tenho 14 anos e sou da EAC, da Paróquia São Benedito. Meu nome é Giovana, tenho 15 anos e sou do EAC da Paróquia São Benedito. Meu nome é Miguel Máximo, tenho 15 anos e sou do EAC da Paróquia São Benedito. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 14 anos e sou da Paróquia da São Benedito. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 14 anos e faço o EAC da Paróquia São Benedito. Meu nome é Júlia, eu tenho 14 anos e eu sou do EAC da Paróquia São Benedito. Meu nome é Gabriela, tenho 15 anos e faço parte do EAC da Paróquia São Benedito. Meu nome é Tia Juliana, jamais vou falar a minha idade para vocês, né? E sou da Paróquia São Benedito. Tem mais alguém? Todo mundo se apresentou? Tem sim. Tem que se apresentar aqui para nós. Não, tem que falar o nome. Para nós aqui também, tá aqui conosco.
Meu nome é Ângela, né? Sou tia da Maria Fernanda, né? Que faz parte do EAC, né? Esse encontro maravilhoso, né? Que mudou bastante a vida dela. Que bom. Então nós estamos aqui com essa moçada que trouxeram violão, que vai cantar aqui pra gente, que vai fazer a oração. Isso é muito importante. Mas eu começo com vocês, porque os nossos ouvintes aqui da Tridimensional Web Rádio, alguns são da paróquia São Benedito, já ouviram falar de EAC. Mas nós temos ouvintes Brasil afora. Sempre temos gente participando, por exemplo, de Aparecida de Goiânia. Tem gente participando de tantos lugares do Brasil. O que é o EAC? O que é esse encontro de adolescentes com Cristo? O que significa? Que papel ele tem na igreja? Que papel ele tem na vida do adolescente? Então, o EAC, ele surgiu na nossa paróquia em dezembro de 2014, segundo as fontes, né? Que a gente procurou saber, ele surgiu em 2014. Esse encontro é um encontro dos adolescentes com Cristo mesmo, né? Eles vão ali buscar Cristo. Então, é um encontro muito emocionante. Quem nunca fez, né, que tem que fazer, porque é maravilhoso. Então, a partir de 2014, a gente faz encontrões. São encontros anuais, né, que para a gente chamar os adolescentes para esse encontro com Jesus mesmo. Com Jesus, com Maria, né? E lá dentro desse encontrão, o que a gente faz lá dentro? Eu não posso contar porque é segredo, né? Eu não posso abrir tudo o que acontece lá dentro, não. Mas lá a gente brinca, lá a gente reza, né? Nesse encontrão. Esse encontrão, ele acontece uma vez no ano e são 2 dias, sábado e domingo. Lá dentro a gente faz teatro, a gente brinca, a gente reza, a gente canta, tudo que um adolescente gosta de fazer. Bom, que bom, né? Tá vendo aqui a carinha dos adolescentes aqui. Eu de vez em quando eu vou lá pregar para eles também no encontro de adolescentes. E a gente tem uma percepção. Eu me lembro uma vez que eu fui no Guelmar de Melo. E a diretora tinha falado assim, vai ser semana da Páscoa, gostaria que você viesse aqui e falasse para os alunos, justamente os alunos adolescentes. E quando ela falou assim, a hora que bater o sinal, eles vão descer aqui para o anfiteatro, você vai falar para eles. E a hora que bateu o sinal, parecia que a escola ia cair também, né? Porque parece que vieram aquilo, e aquela coisa toda, e eles entraram, sentaram ali. E o adolescente, ele tem uma coisa muito fantástica. Ele consegue mexer no celular, assistir televisão, conversar com um do lado e do lado de cá e sabe que todo mundo está falando. É uma coisa fantástica. E a diretora ficou muito incomodada, porque como eram adolescentes, e aí eles conversavam, eles cochichavam, e ela, nossa, eu estou até com vergonha, os meninos não... Eu falei, você pode ficar tranquilos, todos prestaram atenção no que eu disse. E depois ela me procurou e disse assim, olha, muitos dos alunos me procuraram. E você não é de ver que eles prestaram atenção? Porque esse método e esse jeito de ser de vocês não pode deixar de ser dessa forma. Vocês são adolescentes. E evangelizar, né, levar Cristo até vocês e vocês levarem Cristo a outros adolescentes tem que ser do jeito de vocês. Essa essência não pode morrer. Por isso, quando eu falei do EJC, é a mesma coisa. Você não pode perder a essência de jovem. Né? Quando veio aqui o grupo Maranata, que é da Renovação Carismática, um grupo de jovens da Renovação, eu dizia para eles, olha, eu participei muito tempo da Renovação, que às vezes os mais adultos chegavam, nossa, mas esse jovem é barulhento demais, jovem é isso. E eu falava para eles, mas é o jeito deles se evangelizarem. É assim que funciona. É a linguagem que você vai falar. O Cristo que você está levando é o mesmo. A linguagem pode ser diferente, mas o Cristo é o mesmo. Eu gostaria, nós estamos bastante jovens aqui, que alegria, me fala da alegria de vocês de participar. É bom participar do EAC, que coisa maravilhosa, é bom mesmo. Vocês poderiam falar para nós. Tem tanto ouvinte querendo ouvir, os meninos do EJC falaram, viu? Só porque eles é mais velho, mas não tem problema. Eles querem deixar só a tia falar, né? Tá todo mundo escondido aqui. Não esconde não. Vamos falar, gente. O que é? O encontro para vocês é bom? Fez diferença na vida de vocês? Eu acho que o EAC é muito bom, fez muita diferença em minha vida. O EAC para mim assim, é uma família, é união, e eu acho muito bom. Olha, é uma união. Pode falar.
Eu acho que o EAC foi um dos melhores encontros que eu tive com Deus na minha vida, e que foi 2 dias muito importantes que fizeram eu ter certeza, né, de que ali era o meu lugar, e que é um lugar que todo dia, todo domingo eu espero pra ir, que é um lugar muito importante, muito legal. Mais alguém quer falar? Tem tanta adolescente aqui. Eu acho que o EAC é uma família, né? É a minha segunda família. Tanto que a gente chama o EAC de Ohana, que significa família. O EAC, depois que eu entrei, mudou muito minha vida. Os 2 dias de encontrão mudou muito a minha vida. Eu fiz muita amizade nova. Tanto que eu, considero todos os irmãos dentro daquele EAC. Que bom. Pode falar também. Eu acho assim que o EAC é importante para todos os jovens, porque eu não gostava muito de ir para a igreja. E depois que eu entrei no EAC, eu comecei a ver a igreja de uma forma totalmente diferente, que abriu totalmente minha conexão com Deus, com Nossa Senhora, que eu aprendi realmente que nem sempre é só a Santa Missa que a gente precisa ir. Tem vários outros encontros que realmente a gente vê a igreja de outra forma. A gente realmente acha assim mais legal e quer realmente conhecer mais coisas sobre a Igreja Católica. Que bom! Grandes testemunhos. Alguém mais? Pode ficar aberto aí. Bom, no meu ponto de vista, o EAC ele é uma família. Lá todo mundo é muito unido. Para todo mundo que pensa que já está acabado, que não consegue mais voltar para a igreja, se for chamado para poder participar do EAC, o encontrão é super bom, te deixa calmo, livre de tudo. Lá vai melhorar muito a sua vida. Olha que bom, grandes testemunhos. Pode falar. O EAC, ele foi uma experiência incrível que eu nunca senti na minha vida. Foi uma experiência inexplicável que não dá para explicar. Eu senti isso no encontrão e venho sentindo, né, nos encontros aos domingos. E o EAC me reaproximou de Deus. Que bom, reaproximar de Deus. Isso é muito importante para o jovem, para o adolescente, essa experiência com Cristo. Porque quando se participa de um encontro, o principal é abrir o coração. Encontrar naquele momento daquele encontro, nas brincadeiras, na pedagogia, que o encontro tem toda uma pedagogia para alcançar o coração do adolescente, mas essa pedagogia é para você fazer essa experiência que vocês falaram, do Cristo, olha, mudou minha vida, me fez enxergar a igreja diferente, abriu o meu coração, minha vida melhorou. E esse é o sentido mesmo da evangelização. A evangelização é chegar ao coração do ser humano e que o ser humano se transforme num ser humano melhor, né? Num adolescente que ele tenha essa beleza da vida, né? Trazer essa beleza da vida para dentro de si. Hoje a gente vê que são tantas as oportunidades oferecidas, tantas coisas que chegam até todos nós, não só a adolescentes, mas chega a todos nós. As oportunidades são imensas, são vastas coisas que aparecem. Mas quando você vê adolescentes se reunindo em torno de Cristo, enche o nosso coração de esperança de um mundo melhor. Enche o nosso coração de saber que, entre tantas opções, vocês também fizeram a opção por Cristo. Se encontrar com Ele, num encontro de adolescentes com Ele. E pelo jeito que eu entendi aqui, o encontro não se resume também só ao encontrão. Então eu quero que vocês expliquem para nós aí. Então, há o encontrão, se você chama o adolescente, coisas maravilhosas acontecem ali, que não podem ser reveladas, porque fazem parte dessa estrutura e dessa experiência bonita que se faz com Cristo, através daquilo que é lançado ali, da semente que é lançada naquele encontrão. Mas uma semente lançada, ela precisa ser cuidada, né? Senão o passarinho vem cá, pega ela e rouba ela. Então o que acontece depois do encontrão? Fez o encontrão, agora entrei na família EAC. E aí, como que acontece? Depois do encontrão, a gente tem encontros semanais. Todos os domingos a gente se encontra. Cada domingo é uma equipe de adolescentes, né, que faz a reunião. Nós somos 5 tios, somos responsáveis por esses meninos lindos, né? E são 5 casais, na realidade, né? Estão me corrigindo aqui. Minha equipe está me corrigindo aqui atrás, gente. Somos 5 casais de tios.
Sou eu, tia Juliana, meu marido, tio William, a tia Kelly, mais o tio Edson, a tia Franciane, mais o tio Alisson, a tia Stefane, mais o tio Igor, a tia Gabriela e o tio Júnior. Eu acho que eu não esqueci de ninguém não, né, gente? Então, a gente cuida desse pessoal lá. O encontro é deles, né? A gente está ali para poder direcionar, para poder dar uma opinião, né? Porque às vezes adolescente é assim, o senhor mesmo falou, eles são maravilhosos. Eles são alegres, eles gostam de falar, eles gostam de cantar, gostam de brincar. E às vezes eles veem na gente, os tios, é uma forma de conversar com a gente, uma coisa que não tem coragem de falar com o papai ou com a mamãe, aí vem cá e fala com o tio, mas que é titia, né? Isso é muito gratificante, é maravilhoso, sabe? É um carinho muito grande que a gente tem com esse pessoal. A gente entrou, essa equipe de dirigente entrou agora em agosto, mas a gente já está assim, parecendo que a gente tem um ano que a gente está ali, a gente está conhecendo o pessoal e tá maravilhoso, né? Eu tô achando maravilhoso, eu brinco com eles, eu sou mais adolescente que eles, mas é muito bom, eu amo estar ali. Eu espero que eles também estejam amando a gente ali também, né? Ajudando eles, buscando a Cristo, né? Porque ali nós vamos buscar o quê? Cristo, Jesus, Nossa Senhora, é isso que nós vamos buscar ali, né? Amizades verdadeiras, né? Isso aí que a gente busca. Muito bom. E para lembrar vocês aqui que o meu filho e minha nora foram titios do EAC, que é o Flávio Henrique e a Pâmela, né? Foram titios lá durante um tempo, aí ela ficou grávida, né? Já está lá com a minha netinha, Melina. Então ela teve que deixar no meio do caminho por causa da gravidez, né? E depois vem uma criança pequena, é muito difícil. Mas fez parte também dessa família EAC, né? Fez parte. E engraçado que vieram do EJC, o namoro nasceu no EJC, né, no Encontro de Jovens com Cristo. Então a gente vê toda essa estrutura que a igreja oferece, porque o EAC é uma expressão de igreja, a gente vê nessa estrutura a graça de Deus que acontece. E aí eu vou para mais duas perguntas assim que a gente vai fazer o contraste. Primeiro, a gente vai falar das dificuldades. Como todo encontro e como toda estrutura, e como são lugares de pessoas, qual a grande dificuldade que vocês encontram hoje em evangelizar o adolescente, em trazer os amigos de vocês que não fazem parte dessa família, tentar trazê-los, qual a dificuldade de fazê-los abrir os olhos que o EAC ou a experiência com Cristo possa mudar a vida deles. Então, que dificuldade que vocês têm para evangelizar os adolescentes, né? Vocês, com certeza, às vezes, para ir foi difícil. Às vezes a mamãe teve que insistir, o papai, mas aí fizeram uma grande experiência. O que vocês veem de dificuldades para alcançar o coração de adolescentes que ainda não experimentaram um EAC? Às vezes até seria um medo de entrar no EAC e ficar sozinho, o medo de se soltar e não, por exemplo, porque, eu não posso falar muito, porque no encontrão, os encontristas, eles veem as pessoas se abrir muito, fazer brincadeiras muito, só que às vezes uns acabam tendo vergonha, tendo medo de se abrir um com o outro. E o medo de ser julgado. Muita gente acha, desanima também. Nós, encontristas, às vezes desanimamos, mas é um negócio que eu sempre arrumo na minha cabeça, sempre deixo na minha cabeça e passo para os meus irmãos da igreja, que é, se a sua família de sangue tem dificuldade, por que não a sua família da igreja teria dificuldade? Não teria essa dificuldade? Com certeza. Evangelizar jovens, né, ou adolescentes. Vamos lá, então, vocês acham que tantas opções que se tem hoje, né? Porque hoje a gente sabe que as redes sociais, elas são algo fantástico na vida humana, né? Eu sempre trato a rede social, não trato ela como às vezes as pessoas muito mais velhas, que hoje também já se adaptaram a ela, aí, mas tem pessoas muito radicais que tratam assim, isso aí, nossa, isso só veio para estragar. Não. Elas são fantásticas. Elas são essenciais hoje na vida humana para o trabalho, para a comunicação, para a evangelização. Rede social, isso aqui é uma rádio
É um web rádio. Se não há rede social, não haveria um web rádio. Se não há rede social, nós não teríamos a comunicação que nós temos. Mas ela também oferece muitas opções. Vocês acham que isso é um empecilho que atrapalha o jovem, às vezes, abrir mão de certas coisas para ir, por exemplo, ele fez o EAC, fez essa experiência bonita, mas de repente na reunião do domingo, ele fica, não vou por causa disso, por causa daquilo, um monte de desculpa ali. Vocês acham que isso é dificuldade ou não? Eu acho que as redes sociais, às vezes, são sim um empecilho, mas é uma coisa que tem muitos jovens, né? Falo por pessoas que eu conheço, que chegava aos domingos e não deixava de ir no encontro porque tinha uma festa para ir, algo que foi proporcionado por outras coisas que interessou mais ele do que o encontro. Então, às vezes, deixou Deus para fazer uma coisa que às vezes afastaria ele de Deus. Sei, as opções que eu falei, né? Às vezes tem tantas opções que você tem, mas diante disso a gente percebe também uma grande graça, né? Porque tem muitos perseverantes, né? Muitos jovens que perseveram, que estão ali. E como é que funciona essa ajuda mútua de vocês para poder se ajudarem a não... Porque assim, né? Na vida, eu iniciei o programa falando de caminhos, né? O programa, quando eu decidi o nome do programa Caminhos de Fé, e nessa caminhada na estrada da vida tem curva fechada, tem descida, mas tem morro, tem reta, às vezes desvia, tenta passar pelos atalhos, depois tem que retomar pelos caminhos mais retos. Nós vamos ter depressões, né? Vamos ter várias dificuldades. Em meio a toda essa caminhada, as dificuldades, como que vocês veem a importância do EAC na vida de um jovem que de repente começa a ter essas pequenas dificuldades? Assim, eu vou mais fundo, eu até toquei nesse assunto com o EJC. A gente sabe que no Brasil e no mundo tem crescido muito o número de suicídio entre jovens e adolescentes, mas é muito grande. E, incrível que pareça, em países com situações econômicas boas, são os onde mais tem acontecido isso. E uma das coisas que tem se dizido é falta de sentido de vida, vazios, que esses jovens têm enfrentado. Como que vocês acham que esse encontro com Cristo pode ajudar nesse sentido? Porque eu percebo hoje o adolescente, porque eu tenho 2 filhos, um já está casado, o outro tem 20 anos, mora comigo, mas foi adolescente e hoje está na fase adulta, mas ele passa por momentos difíceis de depressão, de isolamento, de querer ficar sozinho, de não querer participar de nada, de se sentir pequeno diante do outro. Aquilo que você falou aqui no início, tem muitas pessoas que têm dificuldade de enturmar, medo. Então, como o EAC pode ajudar esses meninos nesse sentido, né? De tirar dali, parado ali, de repente tímido, uma timidez doentia, ou esse isolamento, porque tem muitos que, por exemplo, se agarram no videogame, em outras coisas, e não se isolam nos seus quartos, se distanciam do mundo real e vivem apenas naquele mundo virtual. O EAC, como que ele pode ajudar esse jovem, né, trazendo ele para Cristo? Será que vocês poderiam partilhar conosco isso? Como eu, por exemplo, muitas das vezes eu já me senti triste ou até mesmo excluída, ou até mesmo com medo de ser julgada por as pessoas. Como muitas vezes eu já pensei em faltar no EAC, mas aí eu penso, e na hora que eu chego lá, parece que é totalmente diferente. Você sente um arrepio, você sente que é ali que você deve estar. Então, muitas das vezes, se você tiver com depressão ou qualquer outra coisa e você for do EAC, compensa muito ir. Lá você vai ter amigos, você pode ter medo de ser julgado, mas tenta. O importante é tentar. Você pode ser julgado, pode escutar eles falar mal de você, muitas das vezes, mas eu acho que o EAC, como é uma família, não deveria fazer isso.
como nós aqui, os tios, nenhum de nós julga. A gente até mesmo puxa, se solta, brinca. Podem falar, mas tenta ser você. Muito bonito que você falou, tentar ser você, né? Se encontrar no meio, porque, gente, convivência é isso. Seja no trabalho, seja na escola, a gente vai ter esses problemas. A convivência humana, ela é difícil porque nós somos humanos imperfeitos. A gente se magoa, a gente se fere, às vezes a gente não pensa igual, pensa diferente, tem ideias e conceitos diferentes. Mas o importante é que aquele que une é o Cristo. E ele é aquele que traz para a tona do nosso meio aquele que ajusta as nossas diferenças. Então não deixam perder isso mesmo, né? Não deixam. A gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, mas vocês trouxeram violão, então vou pedir para vocês cantar. Vocês vão cantar, a hora que terminar a canção, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta para um segundo bloco para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui sobre o encontro de adolescentes com Cristo. Então trouxeram violão, vamos cantar uma canção bonita, porque quem está do outro lado está querendo escutar hoje é esses adolescentes, né? Ó, o EJC veio e cantou, o Maranata veio e cantou, agora é com vocês. Pode soltar? Pode cantar então. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Tá aí, que bom. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Caminhos de Fé. E aí a gente vai, né, conversar mais um pouquinho com os meninos aqui e eles vão preparar outra canção para nós aqui. A gente vai ver que hora que eles vão cantar, se na hora que volta ou na hora que termina. Daqui a pouco a gente volta. Aumente o volume. Aqui é tudo de bom. Voltamos a apresentar o programa Caminhos de Fé. Apresentação Geraldo Flávio. E estamos de volta, querido ouvinte da Tridimensional Web Rádio, aqui com o nosso programa Caminhos de Fé. Neste dia 4 de novembro do ano de 2025, aqui na Tridimensional Web Rádio.
e nós estamos aqui com os jovens do EAC, Encontro de Jovens com Cristo. Eles cantaram para nós, foi muito bonito a canção. Já prepararam aqui no intervalo e durante a canção do Frei Gilson mais uma canção que eles vão cantar para nós, né, ao longo do nosso programa Caminhos de Fé. E eu acho que você ficou bem, sabendo bem do que se trata o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, entendeu bem. E, bom, adolescente faz parte da juventude, também já está entrando nessa fase da juventude. E nós teremos aqui, dia 30 de novembro, na cidade de Patos de Minas, a Jornada Diocesana da Juventude. Então, vou pedir para vocês que são jovens já também, façam um convite para nós aí da Jornada Diocesana da Juventude. Quem vai falar aí? Pode falar. Para falar o que é, convidar. A JDJ é a Jornada Diocesana da Juventude, que nasceu a partir do convite de São João Paulo II, que deseja reunir a juventude de toda a igreja em torno de Cristo. A JDJ do ano passado foi em São Gotardo, e esse ano será aqui em Patos de Minas, será dia 30 de novembro, com início às 7 horas da manhã e o término às 17 horas da tarde. A gente convida toda a juventude para participar, porque é um momento muito bacana, é uma manhã e uma tarde muito, muito legal. Tem a missa com o bispo e é um entretenimento muito bom. Que bom! Todos estiveram aqui, fizeram esse convite aí da JDJ, essa reunião de jovens para poder louvar, bendizer a Cristo, para poder fazer com que essa pedagogia possa fazer que a experiência com Cristo ela permaneça no coração dos jovens. Vocês disseram aí que vocês também fazem teatro, preparam coisas, fazem peças teatrais aí, lá dentro do encontrão e fora dele também? Fazem esse teatro nas reuniões cotidianas? Preparam a mesma coisa? Eles fazem as reuniões, né, nos domingos, mas tem muita coisa ali dentro que a gente não pode contar. É segredo, só quem é do EAC mesmo que pode saber. Tem que viver o encontrão e vivenciar o encontro aos domingos com a gente. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Por exemplo, eu tenho lá um adolescente, né, tá ali, e eu gostaria que ele participasse do EAC. Como que ele faz para participar? Ele é chamado, convidado, ele faz uma inscrição? Como é que funciona? Os tios, casais de tios, nós adolescentes mesmo, a gente passa os nomes para os tios e os tios mesmo chamam. Aí, pode mandar para eles, vai na casa? Aí eles vão na casa do adolescente, eles convidam o adolescente. Caso o adolescente queira, ele diz sim. Mas caso ele não queira, ele fala que não quer e não é o momento dele. Entendi. Mas aí, por exemplo, vocês indicam, mas tem aquele ali, que às vezes vocês não conhecem. Mas aí tem lá uma mãe, um pai, tá com aquele adolescente em casa, momento difícil. E como é que esse mãe e pai, por exemplo, ele não conhece nenhum de vocês, mas ele gostaria muito que esse filho fizesse? Tem alguma maneira dele poder falar assim, não, meu filho queria fazer algum lugar que ele poderia levar o nome dele para poder colocar lá, porque ele está precisando? Os pais podem procurar a paróquia, né? Pode deixar um nome lá no escritório, indicação do EAC, que faz o EAC. A gente vai atrás do seu filho, a gente procura e a gente busca esse jovem, esse adolescente, né? Para poder fazer um encontrão com a gente. Ah, então tá bom. Então tá escutando aí, né, meu ouvinte da Tridimensional Heber? Às vezes você tem aí um amigo, um sobrinho, um neto. Então é só procurar a paróquia, que às vezes não conhece nenhum, aí não vai ser indicado ali, aí de repente você leva o nome dele lá, quem sabe com a graça de Deus, é o momento dele, ele aceita esse convite, vai lá fazer essa experiência bonita do encontro de adolescentes com Cristo, viver essa experiência tão linda que é feita lá no encontro. E que essa experiência ela não pode ficar
só lá dentro do encontrão. O Cristo que eu experimento num encontro é o Cristo que eu levo para o resto da vida. Então não se esqueçam disso. O Cristo que você experimentou ali. Eu sempre falo para os jovens quando eu tenho pregado muito para a EAC, a JC, MAC. Eu digo sempre isso. A experiência de Cristo, ela vem para transformar a minha vida. Se ela não transformou a minha vida, você perdeu o seu final de semana. Se na sua vida cotidiana não houve transformação, você me desculpa, foi só empolgação. Você brincou, você pulou, mas você não abriu o coração para Deus. Porque a empolgação ela passa, mas a experiência de coração ela fica. Não, tudo ali é importante, mas eu tenho que abrir o coração para que depois que passar aquilo ali, que eu sempre falo para eles, olha, quando você voltar para sua casa, terminar esse encontro, tudo que você deixou lá está te esperando. Os mesmos problemas. O mesmo papai, a mesma mamãe, os mesmos irmãos, os mesmos problemas, os mesmos colegas, tudo é a mesma coisa. E alguma vez eu falei isso e um gritou lá no fundo, então o que adianta, o que vai mudar se tudo vai ser do mesmo jeito? O que vai mudar é o que está no seu coração. É o jeito que você vai olhar para os seus pais, o jeito que você vai olhar para a sua vida. É isso que faz a diferença. Eu não posso... Inclusive, a Júlia tem um testemunho aqui, ela queria dar esse testemunho para todos os ouvintes. Dê o testemunho, Júlia, é importante demais, você não sabe o tanto. Quando eu era menor, minha mãe deu câncer. E aí foi acontecendo muito tudo junto. Aí eu comecei a desacreditar de Deus. Pra mim, Deus não existia, porque... Se ele existia, por que estava acontecendo tudo aquilo que estava acontecendo? E aí a minha irmã era evangélica na época. E aí ela começou a me levar para a igreja evangélica. E aí eu comecei a gostar muito da igreja evangélica. E aí eu comecei a distanciar, porque eu sou católica de berço desde quando eu era pequena. Só que aí minha irmã foi me levando, amigos foi me levando para a igreja evangélica, eu fui gostando muito. E aí amigos meus entraram no EAC. E começaram a postar vídeo, tipo, dos encontros que tinha. E eu, gente, parece ser legal, só que pra mim era um negócio que eu preferia estar em outro ambiente, não na igreja católica. E aí, porque pra mim era só a Santa Missa. Não tinha nada além na igreja católica. E aí, me chamaram pra fazer um encontro. E eu não aceitei, na hora, eu não quis aceitar. Eu falei pra minha mãe que eu não ia aceitar, porque não gostava muito, e aí eu não queria ir. Aí, eu sonhei uma noite, nessa noite que os tios foram lá, eu não aceitei no dia. E aí eu sonhei com Maria e Jesus. E aí eu falei, gente, será que é bom? Aí eu aceitei fazer o encontro. No encontro eu senti uma coisa que eu nunca senti. Parece que realmente libertou alguma coisa que eu não tinha. E eu comecei a ver a igreja católica de uma forma totalmente diferente. E aí eu comecei a ir na igreja católica e nunca mais parei depois disso. Então, lá eu aprendi que realmente Maria é nossa mãe e não tem mais o que a gente fazer. E realmente, quem conhece o amor de Cristo nunca mais larga, entendeu? Que bom, que maravilha. E sua mãe? Recebeu a cura do câncer ano passado. Que louvado seja Deus, que bom. No dia do Sagrado Coração de Jesus. Que bom, louvado seja Deus, que bom que sua mãe recebeu a cura. Isso é importante, um testemunho desse é muito bom, que vem do adolescente, né? Não parte da gente essa experiência do amor de Deus que a gente encontra, né? Esse amor de Deus que transforma a vida. E a gente sabe que esses movimentos de jovens, eles não são unicidade da Igreja Católica, os movimentos de jovens têm em todas as igrejas. Por quê? Porque a juventude, eu disse para o EJC, disse para os meninos do Maranata, a juventude, o adolescente não é a igreja do amanhã, vocês são a igreja do hoje. Não são a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. São vocês portadores de Cristo. São vocês que levam Cristo a outros adolescentes. Então não deixem essa ação de Deus morrer no coração de vocês. Essa ação ela deve produzir no coração de vocês gestos simples, gente. É simples, mas profundos. Sorrisos verdadeiros, leveza e paz de alma. E é isso que me chama a atenção no jovem. Porque ele
consegue ter como a criança também tem essa leveza. Né? Essa graça da experiência de Deus serve para derrubar muro, alargar porta, não é para construir muro, mas é para alargar porta, derrubar muro, é para acolher, em vez da gente excluir as pessoas, é para construir pontes entre nós, pontes de amor, pontes de bondade, é para que a gente possa amar em vez de julgar, porque julgar é muito fácil, amar é mais difícil. E aí começa desde a adolescência. Isso é muito importante e eu fico feliz. Eu penso que a ação de Deus num encontro como esse faz o mundo menos sombrio e menos escuro na vida de vocês e na vida dos pais de vocês, que com certeza a mudança não alcança só vocês. A mudança alcança a casa de vocês. E eu já tive experiência de conversar com meninos adolescentes que fizeram uma experiência com Deus, com os pais distantes de Deus, mas que a experiência deles foram tão profunda e transformadora que os pais que não iam em nada, que não participavam de nada, que se distanciaram de Deus, conseguiram enxergar naquele menino Deus. Então nunca se esqueça, às vezes vocês são a última porta dos meninos que são seus amigos, não só da família EAC, mas uma última porta que as pessoas batem. Então revele Deus do jeitinho de vocês, da maneira de vocês, sem deixar de ser adolescente, mas não deixe de levar Jesus Cristo até as pessoas, com um sorriso. Não é coisa grande não, sorriso, um abraço, cantando, brincando, porque a gente experimenta Cristo na brincadeira. A gente experimenta Cristo no olhar. A gente experimenta Cristo nas pequenas coisas. É naquele abraço que você dá ali dentro do EAC. É na brincadeira que você fez ali. Às vezes num dia que não foi bom para você. Às vezes a semana foi ruim. Às vezes lá na sua casa, seu pai, sua mãe está passando por problemas, tem dificuldades. Todos nós temos. Ou é doença, ou é financeira. Todo mundo tem. E às vezes você entra dentro de um ambiente onde a alegria reina. Aquilo cura o coração de quem entra. Muitas pessoas são tocadas justamente na recepção, na hora que chega. É quando alguém diz: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui conosco, porque é uma graça imensa olhar para... Aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adolescentes, olha que bênção, né? E os jovens aqui também. E nós jovens aqui também, que a juventude a gente está indo sempre no coração. Pode falar, fique à vontade. Assim, no convite do EAC, minha mãe falou assim pra mim: Maria Fernanda, vai vir uma pessoa aqui, uma mulher aqui te convidar. Ela não falou o que era, ela falou assim: vai vir uma mulher aqui e você se arruma. Eu falei: mãe, o que é? Ela falou assim: não vou te falar. Aí foi uma pessoa, né? Aí chegou lá, aí a tia do EAC, né? Aí chegou a mulher lá, a tia do EAC, ela me convidou para ir pro EAC. Eu falei assim: aceito. Aí quando ela foi embora, eu falei assim: mãe, será que eu fiz certo? Porque eu falei assim: eu não sei se eu vou ter amigos, não sei se eu vou fazer amigos, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho vários amigos no EAC. O EAC para mim é uma família, é união. E hoje eu penso assim: e se eu não tivesse feito o EAC? Porque o EAC é uma experiência maravilhosa, o Encontrão é uma experiência maravilhosa, inexplicável. E hoje eu penso assim, hoje eu penso assim, o que seria de mim sem o EAC, né? É uma experiência bonita, que Deus nos conceda a graça de muitos jovens ainda fazer o EAC. Que Deus conceda a graça que esse instrumento de Deus, porque a igreja usa desses instrumentos de Deus, ele alcança o coração de muitos meninos ainda. Vocês irão passar, o EAC vai ficar. Daqui a pouco vocês entram para uma EJC, daqui a pouco vocês já estão pensando em casar e formar família. Mas a vida é porque ela é rápida. A vida é um sopro, gente, é um estalar de dedo. Parece que o ano começou agora, já está acabando.
Então a gente tem vivido tempos muito rápidos. Então vivam a adolescência com intensidade, mas com Cristo. Jamais sem essa presença de Cristo. Então agradeço a vocês pela presença, vocês que vão terminar com a canção. Se vocês quiserem mais alguma coisa falar, agradecer o público nosso, mais algum recado, chamar o povo para o EAC, fiquem à vontade. Obrigado, público. Vamos para o EAC. Agradecemos muito e queremos muito vocês no encontrão ano que vem. Vamos lá. A gente agradece a todos que ouviram a rádio com a participação da EAC. Agora a gente vai terminar com uma música. Isso, que bom. Nós vamos terminar com a música. Lembrando que o programa ele vai para a plataforma da Tridimensional Web Rádio. Então todo o programa fica gravado, você pode escutar novamente. E no caso da parceria com a Pascom, a gente faz o corte da participação aqui. Está sendo enviado para a Marilda, e ela vai postar, ela está postando no Instagram, no YouTube. Então vai ficar toda o que a gente conversou aqui, todo o conteúdo da participação de vocês, vai ter esse corte. E na rádio, para você, querido ouvinte, se quiser ouvir novamente, o programa, todos os programas ficam lá na plataforma da Tridimensional Web Rádio. Então é só entrar no site da Tridimensional, eu quero ver programa tal dia. Entra lá, você vai assistir o programa o dia que você quiser, a hora que você quiser, da maneira que você quiser. Amém? Amém. Vamos cantar então para a gente encerrar a participação do EAC aqui? Ou vocês têm grito de guerra? Porque o EJC deu um grito de guerra aqui. Deu um grito de guerra primeiro ou canta primeiro? Acho que a gente pode cantar e a gente finaliza. E finaliza com um grito de guerra? Então tá bom. Então canta para nós e finaliza aí com um grito de guerra. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Uma vez é assim, sempre é assim. Uma vez é assim, Sempre é assim. uma vez é assim, Sempre é assim. Tá aí, gente, a gente teve a participação do EAC, então a gente vai aqui colocar uma canção. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Caminhos de Fé aqui na Tridimensional Web Rádio.